Foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Martinho Luther Worms, Alemanha. Wittenberg. Em junho do ano anterior, o Papa Leão X publicou a bula Insurge Domini, que significava a pontífia emitida pelo Papa Leão X em 15 de junho de 1520, em resposta às 95 teses de Martinho Lutero e aos seus escritos sucessivos dessas 95 teses. O Papa reconhecia como válidas apenas 54 teses, mas pedia que Lutero se retratasse por 41 delas. O príncipe Frederico III, eleitor da Saxônica, concedeu-lhe um salvo-conduto. E o que era um salvo-conduto? Era um documento emitido por autoridades de um estado que permitia que o portador fosse levado por uma determinada escolta policial ou militar para transitar de um lugar para o outro. Esta garantia era essencial, especialmente por causa do tratamento dispensado ao reformista John Huss, que foi julgado e condenado no Concílio de Constança em 1415. Apesar de ter recebido uma promessa de salvo-conduto da oposta religião, o imperador Carlos V deu início aos trabalhos da Dieta de Worms em 23 de janeiro de 1521. Esperava-se de Lutero que ele abjurasse ou reafirmasse suas ideias. Quando ele apareceu diante da Assembleia, em 16 de abril, John Epke, adversário contundente contra Lutero, assistente de Richard von Graeber-Clausewitz, príncipe arcebispo de Trèves, atuou como porta-voz do imperador. O eleitorado de Trèves foi um principado eclesiástico do Sacro Império Romano que existiu entre o final do século IX e o início do século vindouro. Consistia nas posses temporais do príncipe arcebispo de Trèves, também príncipe eleitor do Império. Havia apenas 2 príncipes eleitores eclesiásticos. Os principais eventos relativos a Lutero na Dieta de Worms ocorreram entre 16 e 18 de abril de 1521. Ao chegar no dia 16, Lutero foi convocado a aparecer diante da Assembleia no dia seguinte, às 4 horas da tarde. Jerome Schurf, um professor de Direito Canônico da Universidade de Wittenberg, seria o seu advogado. No dia 17, 2 oficiais imperiais, Ulrich von Papen e Caspar Stern, foram buscar Lutero. Papen lembrou a Lutero que ele só deveria falar para responder ao questionamento do oficial que presidia a sessão. A oposição então perguntou-lhe se a coleção de livros apresentada era obra de Lutero e se ele estava pronto para renunciar às suas heresias. Schurf, o advogado de Lutero, pediu que os seus títulos das obras fossem lidos. Eram 25 livros e entre elas provavelmente estavam as 95 teses. Resoluções sobre as 95 teses sobre o papado de Roma. Discurso à nobreza cristã e o cativeiro babilônico da igreja sobre a liberdade de um cristão. Logo em seguida, Lutero foi novamente instado a responder. Ele pediu mais tempo para formular uma resposta apropriada e recebeu ordem de comparecer novamente no dia seguinte, no mesmo horário. Em 18 de abril, Lutero, depois de ter orado por um longo tempo e se consultado com os amigos e mediadores, apresentou-se novamente na Dieta. Quando o oficial refez as perguntas,
Lutero primeiro se desculpou por desconhecer a etiqueta apropriada para a corte. E em seguida respondeu: são todos meus. Mas no caso da segunda questão, não são todos do mesmo tipo. Ele prosseguiu dividindo suas obras em 3 categorias. A primeira, obras que foram bem recebidas até pelos seus inimigos. Estas eles não rejeitaria. 2. Obras que atacavam os abusos, mentiras e infâmias do mundo cristão e do papado. E estas, segundo ele, não poderiam ser rejeitadas sem que isto fosse visto como um encorajamento a esses mesmos abusos. Rejeitá-las abriria as portas para ainda mais opressão. Se eu agora renegá-las, então estaria fazendo nada além de reforçar a tirania, disse Lutero. 3. Obras que atacavam indivíduos. Ele se desculpou pelo tom duro destas obras, mas não rejeitou a substância do que propôs nelas, e afirmou que se lhe fosse mostrado, com base nas Escrituras, que ele havia incorrido em erro, ele as renegaria. Lutero terminou sua resposta afirmando: a não ser que esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei em minha consciência, pois ela está prisioneira ou cativa da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E termino com as palavras proféticas de John Hus. Podem assar um ganso, mas daqui 100 anos Deus suscitará um cisne branco, a qual vocês não poderão assá-lo. Se gostou, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você possa receber novos conteúdos e compartilhe o nosso trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado em outras fronteiras.